Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículos 6 e 7. Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7. Isso. Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7. Amém? Amém. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por este momento tão especial. Muito obrigado, Senhor Deus eterno. Estou à tua disposição. Usa-me neste momento, porque a voz que eles querem ouvir não é a minha, é a tua voz. E a tua voz tem um alcance, Senhor Deus eterno, tremendo. Então eu te peço em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Amém. Queridos, queridas, nesta manhã se inicia então a nossa série de pregação Quem Sou Eu? E aí para mim já começa um desafio, porque escrevendo essa parte introdutória, eu fui escrevendo e Deus falando, aquele momento tão bom, de repente, culto de domingo pela manhã. Aí eu tenho o desafio de resumir mais ainda, encaixar num período muito curto. Aí depois temos a ceia. Aí o motivo, tenho que reduzir mais ainda e ser bem objetivo. E eu disse: Senhor, me rendo aos teus pés, toma a frente, porque o que tu tens que falar será falado. Então eu fiz algumas coisas aqui de versículos, eu gosto, e precisamos pregar com referência bíblica, é importante isso. A igreja vai num caminho bem definido a esse respeito. Então eu vou fazer citações de alguns versículos, e eu espero que você possa anotar agora, senão depois você pode ir até o site e ouvir toda a mensagem. Freud, uma vez, ele se referindo à mulher, disse que a mulher é um continente obscuro, né? A gente não consegue entender, mas se referindo aí no ambiente de homem e tal, a mulher é um continente obscuro. E se eu pudesse estar de frente para eles assim, não, isso se estende para o ser humano é um continente obscuro. Tem tantas perguntas, tem tantas coisas para a gente saber, procurar entender. E por falar nisso, eu não sei quem tem filho aqui, mas os filhos chegam para a gente às vezes com as perguntas, né? E detalhe que as perguntas que eles chegam para a gente, assim, a gente dá uma resposta e ele já vem com outra pergunta. E a gente responde aquela e já tem outra pergunta de novo. A quantidade de informação é tão grande, cria curiosidade, e aí quando você dá aquela resposta, mas eu vi isso, assim, assado. Teve uma ocasião com meu filho que disse: mas pai, e isso assim, ó, eu estou dizendo isso, é isso e acabou, não se fala mais nisso. Para poder sair daquele loop ali de perguntas, senão... Quem sou eu? Está aí uma boa pergunta. Quem sou eu? E vale a pena que ele falar que esse sermão ele é temático, né? Então, as principais divisões dele está exatamente no tema. Então, a gente usa um versículo aí como referência, mas o tema ele vai se abrindo em função exatamente disso. O versículo que lemos, os versículos que lemos já é super interessante, porque já diz aí, ó, quem é o homem que dele te lembres, que o visite, que o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Isso nos leva para um caminho maravilhoso. Quando a gente abre esse versículo e começa a ver que há uma aproximação, há um relacionamento, a gente percebe então que há um Deus aí que cria um ser, que dá a ele a importância de vida e se relaciona com ele. Ele cria o homem e se relaciona com ele. A gente não fica exatamente aí largado. Existe uma comunhão.
E detalhe, para que a gente possa responder essa pergunta, a gente simplesmente precisa dar preeminência à fé. A gente precisa dar preeminência à fé. Eu não vou falar aqui sobre a ótica do fenômeno psicológico ou sociológico, não. Nós vamos falar simplesmente no âmbito da fé, no âmbito teológico. Até porque, tem um escritor que eu gosto muito, Gustav Aulen, ele diz que a fé expressa a relação, essa relação de comunhão entre Deus e o homem. A fé, ela une exatamente o homem e Deus. Ela é o principal fundamento disso. Então a gente não pode pensar em falar quem sou eu, de quem eu sou realmente, aqui e agora, se a gente não for exatamente pelo âmbito da fé. Porque quem eu sou está ligado a Deus, assim como Deus está ligado a quem eu sou. Que maravilha isso! Em momento algum eu fico longe, ou ele fica longe, estamos perto. Estamos perto. E é bom saber que vamos pelo âmbito da fé, e aí a gente começa já com algumas referências bíblicas. Por exemplo, Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível, ele veio a existir das coisas que não apareceram. É a partir daí, é a partir então da fé. E quando a gente percebe isso, que a fé está fundamentada exatamente aonde? Na atividade de Deus, essa palavra então de atividade tem tudo a ver com a resposta que a gente precisa saber. A resposta que a gente busca está exatamente ligado a essa palavra atividade. Sabe por quê? Porque logo de início, o que a Bíblia diz, mostra a nosso respeito, o que começa a responder essa pergunta é: Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Amém? Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e lhe deu vida. Gênesis 2:21-22 diz assim: Deus cria a mulher. Deus cria a mulher. Está feito. Eu não sei se você conhece o Salmo 139. Alguém conhece? Alguém já entrou nesse Salmo? Alguém já se lançou nesse Salmo? Onde a criatura se dirige ao Criador e abre o coração e se derrama totalmente na presença do seu Criador. E ali ele diz coisas até de formas poéticas, coisas lindas de criatura que ele é. Algumas coisas eu destaco. No Salmo 139, por exemplo, versículo 13. Olha o que diz o salmista Davi: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, tu me fizeste no ventre. Ali eu estou, ali fiquei, porque tu me fizeste, tu me colocaste ali. E é bom saber que reconheço isso, porque nem eu nem ela estávamos sozinhos. Ali também tu estavas conosco. O versículo 14 diz assim: Por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Que coisa tremenda isso. Vou repetir: por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos me fizeste. Me fizeram. As tuas obras, elas são admiráveis. Lá estava eu, e tu estavas comigo. E isso tudo para mim é perfeito demais. Isso tudo para mim é maravilhoso demais. Isso tudo para mim sai do meu entendimento, e eu não consigo alcançar o entendimento de um Deus que cria e que faz exatamente de mim uma criatura sua, com detalhes tão importantes. Quando a gente vai até Isaías 43:7, ele diz assim, ele afirma: eu formei, eu fiz. Você é criatura de Deus. Você foi formado por Deus. Deus o fez com todo carinho. Deus fez você diferentemente da pessoa que está ao seu lado. Eu costumo dizer que Deus diz assim: olha, ame o próximo. A gente quer olhar muitas vezes, amar é o nosso semelhante. Amar o semelhante é mais fácil, concordam comigo? Mas amar o próximo é mais difícil. E aí é que está exatamente o desafio. Queridos, aí já responde a nossa primeira pergunta: quem sou eu? Biblicamente, teologicamente,
a primeira coisa que nós precisamos saber é que eu sou uma criatura de Deus. Fui criado por Ele. Fui feito para a glória dEle. Amém? Fui feito para a glória dEle. O bom disso é que 1 Coríntios nos chama muita atenção. Porque se nós somos criatura, 1 Coríntios diz exatamente assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Somos criaturas para fazermos tudo para a glória dEle. Amém? Quem somos nós? Nós somos criaturas de Deus, formados, feitos por Ele. Mas o mesmo Salmo, o Salmo 139, no versículo final, no 24, nos chama a atenção e nos conduz, inclusive, para outra resposta, para a mesma pergunta: quem sou eu? O salmista diz assim: vê se há em mim algum caminho mau. E ele pede: e guia-me pelo caminho eterno. Quando a criatura se joga aos braços do Criador, reconhece a sua soberania, e ele diz: espera aí, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente já faz o link direto, de imediato, que em determinado momento a criatura, ela afasta-se do Criador, e aí a atividade do Deus Criador vai em seu resgate. Quando a criatura, em determinado tempo, se afasta do Criador, o Criador vai em determinado tempo buscando Ele, resgatando ela, a criatura. Queridos, há sim um caminho mau, mas esse caminho mau, ela nos aponta exatamente a um caminho eterno. Sabe qual é o caminho? Jesus. Esse caminho, ele vai exatamente nos direcionando a um caminho eterno, a Jesus. E ele mesmo diz em João 14,6 que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E aí, a partir desse momento, ele se revela mais ainda, porque João diz que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou em nós. O Verbo passou a viver conosco. E aí, sabe o que acontece? Que a partir desse momento, quando o Verbo passa a ser carne, que nós nos encontramos com Ele, a nossa condição muda. Agora nós já não somos mais criaturas. Agora a pergunta quem sou eu nos direciona a uma resposta tremenda, a uma resposta maravilhosa. Agora nós somos filhos. Eu sou filho. Aleluia por isso. A Bíblia diz em João 2, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A criatura responde ao Criador, agora como pai e filho, em consequência de crer no coração e confessar com a boca, como diz Romanos 10, 9. Agora há essa ligação, agora não somos só mais criatura, agora nós somos filhos, feitos através de Jesus. Quando o homem se perde, vem o resgate, vem a direção do caminho, o caminho é perdido, o caminho é retornado, e esse caminho, ele está figurado exatamente na pessoa de Jesus Cristo. Quem sou eu? Sou filho do Altíssimo. Aleluia. Quem sou eu? Sou filho do Deus eterno. Quem sou eu? Eu sou aquele que fui formado e hoje vivo na presença dele como filho. Aleluia. Mas a pergunta, querida, ela se estende. E a gente vai observando biblicamente que Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo uma coisa que vai nos incentivando a mais. De criatura, nós somos filhos. Agora, como filho, a identificação com o Pai, a vontade de ser igual, de ter a unidade, de imitá-lo, leva um caminho de uma nova identidade. Essa vontade do Pai, da identificação do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, essa unidade, esse fato de estarmos juntos, esse fato de amor, de cumplicidade, nos leva a uma nova identidade, a uma nova identificação. Sabe qual?
em Atos 11, 26b, diz assim: em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados de cristão. E sabe o que é curioso aí? Curioso é que o mundo é que vê. O mundo é que identifica. O mundo é que dá o título. A nós agora cabe a responsabilidade. A nós agora cabe a responsabilidade. Agora a resposta à pergunta quem eu sou não é mais só criatura, não é mais filho. Agora eu sou cristão. Amém? Agora eu sou cristão. Agora você é cristão. Agora nós vivemos num mundo exatamente onde nós temos uma identificação tão grande que nós somos identificados como cristãos. E me chamou a atenção, e quando eu escrevi isso aqui, algo dentro de mim fervilhava, porque foram absorvidas todas as características de quem teve o poder de transformar a criatura em filho. Eu fui transformado de criatura para filho. E no momento que isso aconteceu, eu absorvi tudo que o Pai tem para a minha vida. E ao absorver isso, as pessoas lá fora viram a diferença que é, o compromisso que tem, o estilo de vida que é, a forma de viver diferenciada. E aí me identificaram nada mais nada menos como cristão. Eles identificaram que a vida que ele vive, que eu vivo, você vive, é uma vida diferenciada. Não é ele só que vive, há alguém que vive nele. E a gente não pode deixar mais uma vez de mencionar Paulo. Digo mais uma vez que já mencionei outras vezes, Gálatas 2:20 é tremendo. Agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Que interessante isso. Como eu me sinto feliz em saber disso. Como eu me sinto desafiado a viver isso. Realmente é uma vida de cristão. Há uma vida onde Ele está em mim de tal forma que não existe separação. Há unidade. Que o meu jeito de falar, o meu jeito de proceder, como eu vivo, está diretamente ligado a Ele. A resposta, quem sou eu? E olho para a maioria de vocês aqui e vejo, somos cristãos. Aleluias. Temos uma identidade tremenda com aquele que nos fez filho. Aleluia. Temos tudo a ver com Ele. Tudo a ver com Ele. Nada fica separado. Mas essa parte agora dessa pergunta, quem sou eu? Eu sou cristão. Traz desafios para a gente, queridos. Traz grandes desafios. O cristão não pode pôr em dúvida a verdade do próprio cristianismo. O cristão não pode pôr em dúvida a verdade do próprio cristianismo. C.S. Lewis comenta a esse respeito. E faço aqui agora também, pegando dele, C.S. Lewis, mais um texto, e falo a respeito dele, que marcou também muito, mas muito mesmo, o meu pensamento, me desafiando a viver ainda mais como cristão que eu sou. E eu peço a Deus que também desafie você a viver ainda mais como cristão, cristã que você é. Se a conversão ao cristianismo não melhora em nada as ações exteriores de um homem, devemos, na minha opinião, suspeitar que a sua conversão foi uma grande medida imaginária. Eu vou dizer para vocês o que ele quer dizer.
Quando somos identificados como cristãos, é porque em nossas vidas a dinâmica, a atividade de Deus em nós já mudou muita coisa, já fez realmente de nós essa identidade totalmente parecido com Ele, querer o que Ele quer, fazer o que Ele quer que façamos, estar onde Ele quer que nós estejamos, dizer, viver a vida exatamente como Ele quer, exatamente como Ele explica, exatamente como Ele deixou como exemplo. E se você ou alguém se disser cristão e assim não agir, isso na verdade não houve a mudança, não aconteceu realmente a conversão, porque com esse Deus maravilhoso, através de Jesus, Ele que está à porta e bate, entra em nosso coração, nós abrimos, Ele entra, vem uma mudança, e isso é inevitável. E isso é inevitável. Vivemos pela fé, vivemos acreditando nele, acreditamos totalmente no que a Bíblia diz, acreditamos totalmente que Ele, Jesus, vem em carne, que Ele morreu, que Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, que Ele voltará, que Ele é o nosso Senhor, e que a nossa vida, em momento algum, pode estar distante dEle. Quem sou eu? Eu sou um cristão. Eu vivo por Ele, para Ele, por meio dEle, porque como são todas as coisas, assim também sou eu. Queridos, vidas descuidadas, elas custam palavras. Custam palavras. E muitas vezes as palavras não são boas. E é por isso que falar aqui, responder quem sou eu, e nesse momento, já passando de criatura, já passando de filho, chegar aqui a ser cristão, é algo tremendo, maravilhoso, mas algo também de grande responsabilidade. Até porque Ele disse, vocês farão as mesmas obras e maiores obras do que eu fiz. Ele intercede, João 17, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como nós somos um. Tiago, ele nos desafia, nos deixa aí uma advertência, ele nos alerta. Tiago 2,12, a parte A, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Somos novas criaturas. Agora é passado, é presente, mas é também futuro, porque nós somos cristãos, porque nós vivemos com esse Deus maravilhoso, porque a identificação dele está em nossas vidas, amém? A identificação dele está em nossas vidas. As pessoas às vezes chegam e dizem assim, desculpa, você é evangélico? Isso não acontece só comigo, com vocês aí também. Sou evangélico. Não dá para negar, não dá para esconder isso. Não, eu nem quero esconder mesmo, não. Não quero ser aquele cristão 007, né? Né? Escondidinho. Não, só quando precisar de mim eu apareço. Aí às vezes ele aparece até correndo, vai embora. Esquecido. Uma vez que foram absorvidas todas as características de quem teve o poder de transformar a criatura em filho, e essas características foram tão importantes, fez tanta diferença ao ponto de chamar a atenção para uma nova identidade, a gente só tem agora a responder mais uma vez a pergunta, quem sou eu, identificando, guiando a um caminho importantíssimo. Porque se é ser cristão é uma grande responsabilidade, é viver com esse Deus maravilhoso, maravilhoso, de forma intensa. Atos, no capítulo 1, no versículo 8. E esse eu vou ler para vocês, para a gente encerrar. Às vezes o pastor diz que vai encerrar só para deixar a igreja feliz, está acabando. Mas está acabando mesmo. Atos, capítulo 1, versículo 8. Quem sou eu? A Bíblia responde. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. Quem é você? Quem sou eu?
nós somos testemunhas dele. Nós somos testemunhas. Nós vamos testemunhar dele. Nós vamos dizer o que ele fez em nós, o que ele está fazendo em nós. Nós vamos dizer que a nossa vida, ela foi exatamente mudada e completamente mudada. E isso hoje eu testemunho. Mas não testemunho simplesmente abrindo a boca e falando. Eu testemunho com a minha própria vida quem eu sou. Porque melhor do que muitas vezes decorar os versículos bíblicos é que as pessoas vejam em nós a identidade da Bíblia, pelo aquilo que nós falamos, mas e por aquilo também que nós vivemos diariamente. O efeito disso, de ser exatamente cristão, me leva a testemunhar. Eu sou uma testemunha, e essa testemunha vive exatamente aquilo que reflete nela a glória de Deus. E a cada dia, não só falar quando necessário, mas viver essa vida de testemunha de Cristo Jesus. Amém? Veja como Deus é bom. Quem eu sou? Criatura. Chamado para ser filho. E nesse momento em que sou envolvido como filho, a identificação é tão grande que as pessoas olham para mim e dizem: ali vai um cristão, porque ele procura ser exatamente como Cristo. E a partir desse momento, somos chamados a testemunharmos. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Queridos, a ordem de Deus para a sua testemunha é: faça discípulo. Todo esse amor não cabe em você, faça discípulo. Ame-o, abrace-o, oriente-o, troque ideias com ele, se importe com ele, se incomode. Se ele não está bem, se incomode com isso. Se ele está rindo, sorria com ele. Se ele está triste, a chorar, chore com ele também. Mas como testemunha, vá, faça discípulos. Porque todo esse amor, mais uma vez eu digo, não cabe em você. Deixe transbordar esse amor. Deixe esse amor ir além de você. E você vê que a testemunha que você é, ela gera outras testemunhas. Ela gera discípulos. E aí a gente faz exatamente aquilo que o Paizinho amado e querido quer. Amém? Amém. Uma coisa a gente pode deixar bem clara. Quem nos criou, nos chamou, nos direcionou. Cabe somente a nós abrirmos o coração para fazer exatamente o que Ele quer, da forma que quer, do jeito que quer. Eu me lembro que quando terminei a faculdade, e a gente tem que ter aí algumas sessões com a psicóloga, e ela falou de muitas coisas. Ela perguntou: o que você queria? O que você quer? Aí eu disse: o que eu quero talvez seja difícil, mas como eu creio no Deus que eu sirvo, eu quero ser a pessoa certa, no momento certo, para fazer a coisa certa. E só Deus pode fazer isso. E Ele tem feito isso. Nós somos desafiados a fazer isso, queridos. Eu queria que você, de posse com a sua Bíblia aí, entendesse. Sabe de onde vem essas respostas todas para nossas vidas? Vem da Bíblia. Vem da palavra. Vem dela para nossas vidas. Então, queridos e queridas, a Bíblia diz que você pode o que ela diz que você pode. Que você é o que ela diz que você é. Você é dele. Viva para ele. Viva por ele. Ame-o. Porque ele ama você. Amém? Deus te abençoe. Deixe-me orar por você. Senhor Deus, nós estamos aqui neste momento, Deus, em comunhão com os nossos irmãos, entendendo uma coisa tão preciosa, tão maravilhosa, Deus. Quem somos nós? E, ó Deus, é bom saber que hoje nós somos testemunhas, Pai.
nós vivemos para testemunhar de Cristo Jesus. E nisso, Deus eterno, há tanta coisa boa que acontece. Ao Deus que manda provisão, ao Deus que nos cura, ao Deus que nos liberta, ao Deus que age em nossas vidas de forma tremenda, maravilhosa, ao Deus que faz novo nossas vidas. A tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Deus. A cada dia eu tenho coisa nova para viver, a cada dia eu tenho coisas, ó Deus eterno, diferenciadas, desafios novos, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. E eu quero, Senhor, e oro por tua igreja, para que a gente possa viver isso intensamente, meu Deus. Eu quero, Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, orar por tua igreja agora e dizer, Senhor Deus eterno, que elas, como criaturas, como filhos, como cristãos, como testemunhas, indo fazer discípulos, Senhor Deus eterno, essas vidas sejam poderosamente usadas por ti, Senhor. Toca em cada vida aqui presente, Deus. Faz aquilo que só Tu podes fazer, Deus eterno. Olhe para a necessidade de cada uma, Senhor Deus. Deus, traz o despertamento, Deus. A renovação de força, Deus eterno. A orientação que ele e ela precisa, Senhor. Oh Deus, estende a Tua mão, Deus eterno, para a Tua igreja neste momento. Quem sou eu, Senhor? A Tua palavra me diz quem sou. Agora, Senhor, a grande pergunta é: e eu? O que fazer com a resposta dessa pergunta? Queremos viver intensamente contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Deus maravilhoso.